Olá, pessoal! De volta para falar sobre transtornos da personalidade. E já havíamos falado sobre o transtorno da personalidade borderline e hoje nós vamos falar, conforme a gente já havia anunciado anteriormente, falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Tá? Então aproveita, se você ainda não viu o vídeo sobre o transtorno de personalidade borderline, tem um link aí na bio, no Instagram, vai te levar direto ao meu canal. Já aproveita, já se inscreve nesse canal. Se você está vendo pelo YouTube, muito obrigada, tá, por estar vendo esse vídeo. Eu espero que seja útil para você. Compartilha com os amigos, já aproveita também, se inscreve aí, aperta o sininho das notificações, porque com certeza o objetivo desse canal é fazer com que a informação chegue ao maior número possível de pessoas e com isso muitos venham a ser ajudados. Eu me chamo Selma Marques, sou psicóloga clínica, terapeuta cognitiva comportamental, apaixonada pelo ser humano e o seu desenvolvimento. Então vamos falar sobre o narcisista. A personalidade, né? A gente já sabe, eu falei no vídeo anterior, mas se você não viu ainda, vou dar aqui só um conceito geral. Personalidade é o nosso jeito de ser, né? E o nosso jeito de ser, ele é construído ao longo da nossa vida. No caso, o nosso temperamento, né, que vem aí da nossa carga genética, e através das nossas vivências, nossos relacionamentos, os valores que nós adquirimos, a nossa cultura, a nossa religião, enfim. Na medida em que nós nos relacionamos ao longo da vida, a nossa personalidade vai sendo formada. E aí chega por volta dos... alguns estudiosos falam 18, outros falam até os 25, que é quando o cérebro completa seu desenvolvimento, a personalidade fica realmente formada. E o que vem a ser o transtorno? O transtorno de personalidade nada mais é do que a disfuncionalidade nesse nosso jeito de ser. É quando a maneira como a gente vive, pensa e age e sente começa a trazer prejuízos aos nossos relacionamentos. Ela não é funcional, causa complicações em nossos relacionamentos familiares, no trabalho, nossos relacionamentos amorosos, né, nosso relacionamento com amigos. Então, nas nossas interações sociais, a gente tem uma problemática, né, e as pessoas começam a sofrer em decorrência daquela nossa maneira de agir. Então, aí sim, a gente pode pensar em a presença aí de um transtorno. Esse vídeo, ele não tem objetivo de fazer com que você faça um autodiagnóstico. Até porque, como eu sempre falei no vídeo anterior, para que você possa fechar um diagnóstico, qualquer diagnóstico que seja, a gente não pode fazer isso de uma maneira rápida. A gente precisa estudar, precisa ver, precisa conversar, precisa fazer uma investigação, tá? Uma escuta mais apurada, para que aí, então, o diagnóstico ele seja fechado. Então, o vídeo serve para quê? Para que você possa assistir, ver, perceber essas características estão presentes na sua vida ou na vida daqueles com convive. E aí sim, aí você pode, não, está acontecendo isso, estou percebendo isso, eu acho que eu preciso procurar ajuda para pelo menos descartar o que está acontecendo, tá? Então vamos aí para as características, né, para os sintomas de transtorno de personalidade narcisista. O problema do transtorno de personalidade narcisista é na questão da disfuncionalidade de autopercepção. O narcisista, ele se percebe como uma pessoa superior às outras. Sabe aquele ser especial, aquele ser que foi formado de uma maneira mais bela, mais promissora, mais, sabe, mais, né? O narcisista, ele acha que ele é um ser especial entre os seres. Ele tem uma autopercepção superestimada. Tá? As suas conquistas, por exemplo, são as conquistas, né? Então, ele conseguiu, ele fez, ele isso, ele aquilo. Se fosse outra pessoa, não teria conseguido tudo quanto ele conseguiu, tá? E ele arrota isso de uma maneira constante, tá? Em todos os seus relacionamentos, nas suas conversas, na sua vida. Então, é alguém que não consegue falar
uma frase sem que ele esteja no centro. Ele é o centro de tudo. As conversas têm que girar em torno dele e das suas conquistas. E do quão especial ele é. Quando isso não acontece, ele começa a achar que as pessoas estão com inveja, que as pessoas nunca gostaram dele, e nunca gostaram porque sempre acharam que ele ia ser um fracassado, que ela ia ser uma fracassada, tá? Então, muitas vezes você escuta esse diálogo, tá, de um narcisista. É muito comum, muito comum. E quando ele não acha que os outros estão tendo inveja, ele tem inveja dos outros, tá? E por inveja, a gente sempre tem que entender que inveja não é você querer o que o outro tem, é você querer que o outro não tenha. Ele não quer que ninguém cresça igual ele cresceu, tá? Porque ele vive tentando superar as suas próprias conquistas, para torná-las, enormes. É um megalomaníaco, na realidade. O narcisista, ele também tem uma carência muito grande de empatia. Dificilmente ele consegue se identificar ou reconhecer os sentimentos dos outros. Ele sempre acha que as pessoas querem explorar. Quando as pessoas começam a mostrar um lado mais sofrido, né? Ele também acha que possui direitos especiais. Então, como ele é alguém ultra, né, especial, extremamente inteligente, capacitado, então ele tem direitos, tá, que outras pessoas não deveriam ter. Então ele tem que ter direito a, vamos dizer assim, a um assento melhor, a uma mesa melhor, a uma comida melhor, a uma roupa melhor, a um carro melhor, né? Então ele está sempre em busca desse tipo de coisa. E até mesmo há direitos, por exemplo, a leis, né? Então eu tenho direito, eu sou especial. Você tem que olhar para mim e me ver e me tratar não como alguém, não como todo mundo. Eu sou especial. Então você precisa olhar para mim e me ver de uma maneira diferente. Olha, eu sou diferente dos outros. Então não me trate, né, como igual. É mais ou menos assim que funciona a cabeça de um narcisista, de uma narcisista. É uma pessoa também que, para conseguir alguma coisa, ele usa as pessoas, tá? Para conseguir o que ele quer, ele usa. Ele utiliza, tá? Aquilo que está ao seu favor. Ele não tem aquele senso de dizer, não, essa pessoa vai se entristecer, eu estou explorando demais, eu estou isso. Não, é em benefício dele, é para facilitar uma conquista sua, então ótimo, tá? Tudo vale. Vou usar quem estiver na minha frente. Tá? A pessoa narcisista, ela também demanda uma admiração, sabe, excessiva. A pessoa tem que estar constantemente elogiando-a. Se você não faz isso, é porque você não está à altura, né, dela. Tá? E nessa admiração excessiva, muitas vezes ele acha, vamos supor, que você deveria pagar para estar perto dele, né? O justo é que você pague para estar perto de mim. Afinal de contas, você é um privilegiado por estar perto, por ter a minha amizade, por ter o meu amor, por fazer parte da minha família. Então você é um privilegiado. Costumeiramente ele não se, vamos dizer, não se constrange, né, por alguém estar pagando a conta, por alguém estar dando presentes caros, tá? Então ele não vai se sentir incomodado em hipótese alguma. Por quê? Porque ele é especial, ele merece isso. Tudo para ele tem que ser especial, tem que ser do melhor, tem que ser o caro, tem que ser o bom. Conviver com um narcisista ou com uma narcisista é muito complicado, porque essa parceria, ela passa a ser muito desigual, tá? Então você constantemente, você tem que estar prestando atenção e alimentando o ego, né, da narcisista ou do narcisista, né? E é cansativo para você viver o tempo todo dessa maneira. Você não consegue ser natural, tá? Você não consegue ser natural. Por quê? Porque há uma cobrança muito grande
do narcisista em cima de você. E aí fica complicado para que as relações elas possam seguir adiante. É muito difícil ele procurar ajuda, justamente pelo fato de ele achar que não tem problema, sua autoestima é ok, tá? Ele não consegue se abalar tão facilmente com muita coisa, se as conquistas dele estiverem em dia, né? Então ele se autoalimenta com elas, tá? Mas aí quando é que ele busca ajuda? Quando a coisa começa a degringolar, né? Quando, por exemplo, uma pessoa que ele tem um relacionamento ou no seio familiar, a relação entre os familiares ou entre o cônjuge não anda bem. Então, quando no trabalho ele começa a perder status, então muitas vezes ele, né, pensa em buscar essa ajuda. E até mesmo quando busca essa ajuda, ele age de uma maneira muito pomposa, né? Ele sempre acha que o terapeuta, o psicólogo, ele não vai ter a capacidade de trabalhar com ele, uma vez que ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa especial. Então, dificilmente o psicólogo, né, o profissional, ele vai conseguir entendê-lo ou entendê-la. E é comum a desistência, né, do processo terapêutico, justamente quando há o embate. Quando ele percebe ou ela percebe que não consegue manipular o profissional, ele começa a procurar defeito, ela começa a procurar defeitos, né, no profissional. Por quê? Porque é inadmissível que o narcisista ele tenha algum problema, ele tenha algum defeito, tá? Ele sempre vai ter uma justificativa para agir da maneira que ele está agindo. Isso é mau caratice? Não é mau caratice. Nós estamos falando aqui de uma doença. Quando a pessoa percebe que está sendo prejudicado em seus relacionamentos, que está perdendo pessoas que são importantes para ele ou para ela, né, ele começa a sofrer. Não é que o narcisista não sofre, ele sofre sim, tá? Quando ele percebe que isso tem prejudicado, sofre como qualquer um. Às vezes você me percebe falando muito ele, né? Ele. É porque a incidência maior desse transtorno é entre as pessoas do sexo masculino. Assim como o transtorno anterior, que é o de borderline, é mais comum entre as mulheres, tá? E imagina, então, um border se relacionando com um narcisista. Tá? Uma pessoa que tem a autoestima lá embaixo, que subestima as suas conquistas, se relacionando com uma pessoa que superestima as suas conquistas e que tem uma autopercepção acima do normal, tá? De si mesmo. Imagina como é que vai ser. Vai ser aí um relacionamento extremamente abusivo. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, compartilha com outras pessoas, tá? Vamos fazer com que essas informações se propaguem, tá? Procuro transmitir aqui de uma maneira bem simples, bem prática, né, no nosso dia a dia, e eu espero que você goste dessa maneira, né, de fazer essas apresentações. Se gosta, deixa aí nos comentários. Vou procurar estar trazendo aqui informações que sejam úteis para você, tá? Que te ajude a viver de uma maneira mais saudável, né? De uma maneira mais equilibrada, tá? E o próximo assunto, né? O próximo transtorno de personalidade nós vamos falar vai ser o histriônico, tá? Transtorno de personalidade histriônica, tá? Então, aguarde aí, nós vamos estar trazendo esse vídeo falando sobre essa personalidade e que a gente vê que traz também um grande sofrimento para aqueles que a têm. E, assim como todo transtorno, esse também causa sérios prejuízos, tá? Nossa área relacional. Então, um grande beijo, fiquem na paz, se cuidem, fiquem com Deus, tá? Tchau, até a próxima.